que eu tenho percebido em alguns, principalmente os mais novinhos, os mais recém-chegados, né? Não os novinhos de idade, mas os recém-chegados, é que às vezes não se tem assim uma compreensão do que é o ministério da Igreja da Graça, né? E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente percebe as pessoas, ainda mais por causa da internet, conhecendo ministérios novos, até interessantes, alguns até de muito destaque, e achando que pode aproveitar algo, pode trazer algo para o seu trabalho e acreditando que isso vai fazer, né, trazer algum benefício. E aí a gente vai refletir junto se isso é possível ou não. Amém? Eu gostaria de refletir com vocês, está em Números. Números, o capítulo é o 27, e o versículo é o 18, 19 e o 20, mas o nosso estudo mesmo, a nossa avaliação mesmo, vai ser o versículo 20. Enquanto as pessoas estão aí achando os versículos, por que as esposas, né, pastor Carlos? Por que trazer as esposas? Porque quando a gente compreende o que envolve o ministério, né, fica mais fácil de adaptar-se a ele, fica mais fácil de colaborar, né? Hoje falávamos no almoço, não é que você vá ter que fazer algo, mas muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Quando a gente compreende as coisas, ainda que eu não consiga ajudar realizando alguma coisa, só de eu entender, né, e ter aquela afinidade já ajuda bastante, né? Então, muito ajuda quem pouco atrapalha, e aí a gente vai fazer essa reflexão. O versículo 18 diz assim: então o Senhor disse a Moisés, chama Josué, filho de Num, que tem o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. As coisas de Deus são dirigidas por Deus. E Deus sabe fazer o que ele tem que fazer. Então ele chegou para Moisés, Moisés ia partir, então Deus precisava organizar as coisas como funcionariam dali para frente. E aí ele fala, ô Josué, você vai pegar qualquer um aí? Foi assim que ele falou? Não. Você vai pegar o familiar, né? Você vai pegar seu filho, você vai pegar alguém amigo? Não. Deus ele já falou exatamente quem que tinha que ser. E ainda falou o porquê. Tem que ser o Josué, o filho de Num, que é cheio do Espírito. Podia ser muito habilidoso, podia ser podia ter qualquer destaque, mas não era isso que era o fundamental. Era ele ser cheio do Espírito. E aí Deus continua. Apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e transmita as ordens para ele na presença de todos. Então, tudo tem uma forma de acontecer, né? Tudo tem um jeito de funcionar, dado por quem? Por Deus. Até aí, vamos ir. Aqui vem o versículo que eu quero dar destaque. É o versículo 20. Ponha sobre ele a sua autoridade. Tem tradução que fala a sua glória. Alguém tem essa tradução? Lê, por favor, pastor. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. A glória é essa manifestação de Deus, né? Qual era a manifestação de Deus no ministério de Moisés? Eu também fiquei assim pensando, pessoal, pode ficar tranquilo. As obras maravilhosas. O ministério do Moisés começa com uma coisa muito comum, frequente, todo dia você vê uma sarça
ardendo no meio do caminho. É isso? É algo comum? É algo sobrenatural. Então, o que eu entendi é que o ministério do Moisés, ele era marcado por obras sobrenaturais, operação de maravilhas. Aí você vê lá ele lá com o faraó se apresentando, mostrando o quê? Maravilhas, né? É cajado que vira cobra, aí o outro lá também faz a mesma coisa, aí a cobrinha do lado de cá vai lá e destrói a do lado. Isso é muito comum de acontecer. Não, isso é algo extraordinário. O ministério do Moisés, ele era assim, realizado sempre com grandes coisas, né? Com coisas extraordinárias. As pragas que eram lançadas, a forma como elas eram retiradas, tudo era extraordinário no ministério do Moisés. E em nenhum momento ele ficava em pânico, ele ficava descontrolado, chateado. Às vezes ele era rejeitado até pelo povo que ele estava querendo libertar. Não era isso que acontecia? As pessoas o questionavam e tudo mais. E tirou lá a grande saída do Egito, né? Tirou lá o povo da escravidão. Algo que me chama a atenção ali, que também é bem extraordinário, é que quando o povo estava saindo da escravidão, lembrando que todos os primogênitos tinham morrido, né? Tudo o que eles pediram aos egípcios, eles receberam. Então eles saíram da escravidão como? Prósperos. Eles tinham tudo. Então o ministério do Moisés, ele tinha essa glória, essa manifestação de... Não, me senti o Jaime de Amorim falando. Esta manifestação de Deus, né, era operações de maravilhas. E Deus estava falando o que com ele? Você vai pegar parte disso e você vai passar para o Josué. O que aconteceu no ministério do Josué? É simples mandar a lua parar, né? Fácil falar para o sol ficar quieto, não é não? Então, o que acontecia também no ministério do Josué? Operação de maravilhas. Mas só isso? Não. Josué não ia se tornar uma réplica do Moisés. Ele ia agora entrar numa fase que o povo de Deus precisaria de homens de guerra, né? Moisés, ele atuou ali formando o povo, administrando o povo, ensinando o povo a voltar a ser gente, porque a escravidão tornou o povo idólatra, com o coração duro, revoltado. Imagina, 400 anos pensando como escravo. Aquela fase do Moisés foi para mudar a mente, né, do povo. Aí chega Josué para quê? Para apossar da terra prometida. Então ele não precisava ser assim uma réplica do Moisés. Mas a parte da glória do Moisés, do ministério dele, que realizava o quê? Maravilhas, ela foi para o Josué. Amém? Trazendo para a nossa igrejinha, nossa Igreja da Graça. Qual é a glória do ministério da Igreja da Graça? Quem pode me falar? Oi? Pode falar. Sinais de maravilhas? Cura e libertação. Sendo mais preciso. Está dentro das maravilhas, mas é cura e libertação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ministério da Igreja da Graça, ele é evangelístico. E a manifestação de Deus neste ministério, nos outros ministérios podem manifestar de outra forma, mas neste ministério é o quê? Cura de vida, libertação. Quando o missionário Soares colocou o pastor Carlos aqui, ou diretamente, ou através de uma orientação do pastor Jair, o que veio com ele? Parte da glória. Então, o que acontece aqui em Araçatuba?
pastor Carlos designou você para algum lugar, seja grande, pequeno, longe, perto, frio, calor, o que é que foi junto com você? Só que há uma diferença entre você e o Josué. O Josué recebia parte do Espírito e você tem a plenitude. Já parou para pensar nisso? Então você está dentro de um ministério, né? Esposa, seu marido está dentro de um ministério cuja glória, cuja manifestação de Deus ali é cura divina e libertação. Não que não aconteçam as outras coisas. Josué também tinha que lidar com situações como, por exemplo, a do Acã, né? Ele teve que ter uma sabedoria, uma instrução de Deus para lidar com aquela situação. O Moisés também teve que lidar com outras situações, levantar uma serpente no deserto, as pessoas estavam ficando doentes, né? Então, ele foi lá. Não é que não aconteçam as outras coisas aqui, mas a característica principal do ministério, aí eu não vou nem dizer da Igreja da Graça, eu vou dizer do missionário Soares. Eu acompanho ele desde 75. Lá era a Igreja Cruzada do Caminho Eterno. E o que acontecia na Igreja Cruzada do Caminho Eterno? Divina libertação. Tá vendo? Eu sempre falo isso. Não muda. É sempre a mesma coisa. Não muda. Não moderniza. É isso? Não. É a identidade do ministério. Você envelhece também, não envelhece? Mas você é exatamente a mesma pessoa. Ah, pastor, lê o seu versículo. Lê na sua Bíblia, por favor, que a traduçãozinha ficou melhor. É o 20 que a gente tem. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, é uma outra coisa importante. Esta glória é para esta congregação. Dá para entender? O missionário Soares, ele costuma dizer assim, tem pessoas que eu nunca vou ganhar para Jesus. Então Deus levanta outros ministérios. Assembleia de Deus, né? Silas Malafaia, levanta comunidades, né? Comunidade evangélica, Batista da Lagoa. Por quê? Cada pessoa será atraída a Jesus de alguma forma. Ele não vai atrair todos. Então, como Deus quer que todos sejam salvos, ele vai criando as diversidades de ministérios. Para cada ministério, Deus põe a sua marca, a sua glória, a sua manifestação. E aquela marca, aquela glória, aquela manifestação é para aquela congregação. E aí o que alguns fazem, não digo por maldade, mas até pode se tornar uma maldade, elas começam a observar momentos de sucesso de algumas congregações, viram um negócio meio Frankenstein, sabe? Que aí pega o jeito, por exemplo, do Cláudio Duarte. Aí vai e gosta do louvor da Lagoinha. Aí gosta, não estou dizendo que eles estão errados não, pessoal, só que não é a glória para esta congregação. E a congregação percebe, ela se identifica com essa manifestação de Deus. Então, não adianta você fazer uso daquilo que não foi dado a esse ministério. E, infelizmente, o que a gente acaba percebendo? Eu, então, já vi isso por muitas vezes. A pessoa, ela começa a ter essa manifestação poderosa. Ela começa a ter pessoas curadas, ela começa a ver pessoas libertas, ela começa a ver que Deus está usando ela, e aí ela começa a acreditar que a glória é dela. Mas não é, é de Deus.
é do ministério de Deus, é dessa cobertura que Deus instalou. E aí a pessoa vai e faz o quê? Vou criar uma congregação. Diante do que você leu, a congregação vai seguir? Não segue. Nunca vi. Olha, são 48 anos que eu tenho de igreja. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. Tá? Então a gente precisa ter essa compreensão, pessoal. Por quê? Não adianta você ter expectativas de que a igreja que nós estamos vá se transformar em outra, a menos que Deus assim resolva fazer. Como eu disse, o Josué, ele não era uma réplica do Moisés, né? Ele também tinha as suas características ministeriais. Mas se você vê no 19, mesmo o Josué tendo ali as suas características particulares, homem de guerra e tudo mais, olha o que fala o 19. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e transmita o quê? As ordens. Então você tem as suas características ministeriais e pastorais, muito bom. Há diversidade, né? Até falávamos de tarde. Vou dar um exemplo. Nós temos o pastor Michael, no Rio de Janeiro, e temos o pastor Agorete. São iguais? Não. Mas eles estão dentro das mesmas ordens. Eles são participantes da mesma glória. As mesmas manifestações ainda se realizam. Então não é assim, não, eu tenho o meu jeito de ser, vou fazer tudo diferente. Vai dar